Irmã Zélia, vem cá, irmã Zélia. Os diáconos me ajudam aqui, ó. O público, por favor, diácono. Se puder passar o vídeo aqui com as imagens. Glória a Deus. Vem cá, irmã Zélia. Cadê o outro microfone, gente? Ajuda aí, sonoplastia. Gente, todo mundo ligado aqui comigo. Cadê o diácono aqui para me ajudar com o culto? Vamos lá. Cadê o sonoplastia com fone no microfone? Glória a Deus. Aleluia. O outro microfone está perdido por aí, sem fio. Alguém com ele por aí, gente? Alguém traga o microfone, por favor. Não deixa. Glória a Deus. Aqui está a irmã Zélia. É isso, irmã Zélia. Diz ela que está nervosa, gente. Vocês acham que ela está nervosa? Quem acha que ela está nervosa? Quem acha que ela está tranquila? Ih, macho. Quem acha que ela está tranquila? Isso, gente. Ajuda a irmã Zélia. Irmã Zélia é uma das membros fundadoras aqui da igreja. Vocês sabiam que a sugestão do nome da igreja foi a irmã Zélia que deu, gente? Vocês sabem dessa história aí, não é isso, pastor? Glória a Deus. Então, assim, ela pediu assim, vou fazer uma entrevista, porque ela falou que está tímida hoje, né, irmã Zélia? Fala pra gente um pouquinho, porque a senhora lembra da história desse livro. Amém. Aqui, eu até coloquei aqui para não esquecer. Olha que organizada ela, gente. Como foi o nascimento da Igreja Fonte? Conta pra gente, Zélia. Quando eu fui para a igreja já existia lá na Rua 11. Começou lá. Aqui no Piratinga? Lá no Piratinga. Olha. Começou lá na Rua 11.
Quando eu fui, já era Rua Timbaia. Eu fui no mês de outubro de 89. 89. Me batizei no dia 3 de fevereiro de 1990. E desse tempo para cá, graças a Deus, estou até hoje. Ontem eu vi algo que Deus trouxe à minha memória. Um trabalho lindo e maravilhoso que foi de evangelismo. O pastor Wagner falou sobre o pai dele. E nesse tempo, a Igreja Batista Fonte de Água Viva não tinha rede de mulheres. Ela tinha Sociedade Senhoras. A irmã Eli era presidente, eu era vice. E nós, aleluia, e nós fizemos um culto na rua. Fomos na prefeitura, fizemos a licença para poder fechar a rua, arrumamos um caminhão lá improviso, fizemos um palco em cima do caminhão. E eu batalhei porque aquele cantor, Ronaldo Adriano, não sei se toda a igreja conhece, era famoso na época, e ele tinha vindo de São Paulo e morava ali no São João Batista. Eu descobri, corri atrás e conseguimos o Ronaldo Adriano para estar lá nesse evento. E como o irmão Devanil era apaixonado por Ronaldo Adriano, ele foi. Ele foi lá nesse culto. Ele e a irmã dele, irmã Margarida, foi a minha parceira de cozinha. Aí nesse tempo, nesse dia, Ronaldo Adriano ali cantou o primeiro hino que ele cantou foi 350 da harpa cristã. Tens tu lido a história da cruz. E aquilo marcou. E naquele dia, o irmão Devanil levantou as mãos e confessou Jesus. Frutos de evangelismo. Aleluia. E quando isso, eu lembro desse tempo, eu fico maravilhada. Não só esse testemunho, mas tem vários. Mas tem um momento que marcou muito a senhora. Conta pra gente. Aí, o momento que marcou, eu coloquei mais pro final, mas amém. Pulei, né? Mas pode continuar contando. Foi quando a igreja quis emancipar, sair do Nilo dos Vales e ter nossa própria sede, com nosso próprio nome. Aí então, pastor Divino, pastor Eloy, Nilo dos Vales. Aí pastor Eloy, pastor Antônio Chaves, que já, todos dois já foi para a glória, eles fizeram reunião com a gente, o pastor Divino, que era evangelista, para poder registrar o ministério. Aí eu lembro que o pastor Divino falou assim: irmãos, vocês cada um vai trazer um nome. Vocês vão trazer um nome escrito para a gente escolher o nome da igreja. Eu tinha levado 3 nomes escritos. Mas quando eu cheguei na sala, eu ouvi a voz no meu coração: Igreja Batista Fonte de Água Viva. Naquele momento, eu escrevi rápido ali, escrevi. Oi, irmão, vou tomar um pouco de água aqui que a boca secou. Fique à vontade, José. Aí eu escrevi aquele nome, aí fomos para a reunião. E ali não foi assim um sorteio, mas foi lido os nomes. E o pastor Divino escolheu Igreja Batista Fonte de Água Viva. O meu coração não foi o pastor Divino que escolheu, mas foi o Espírito Santo de Deus que revelou o nome. E graças a Deus até hoje, Fonte de Água Viva. E sabemos que todos aqueles que bebem da água da fonte, aleluia, sacia sua sede. E eles me perguntou também, irmãos, deixa eu ver qual que é.
um conselho, para me deixar um conselho para a igreja. O conselho que eu tenho para a igreja é que todos fiquem nesse mesmo espírito, nessa mesma comunhão, porque sabemos que o Deus é o mesmo, de ontem, de hoje e eternamente. E Ele vai vir buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Que nós possamos preparar para esse dia. Sabemos que está próximo. Jesus está voltando e vai buscar uma igreja pura, uma igreja lavada, purificada, que as nossas vestes estejam brancas, não manchadas. Irmãos, eu tenho muitas experiências do início, mas eu sei que o tempo é pouco, não dá para contar. Mais pra frente, quando eu peço uma oportunidade aí, conto um testemunho maravilhoso, conto uma visão que Deus deu no início da igreja, conto algo que Deus revelou no começo da igreja, que foi tremendo, mas hoje o tempo é pouco. Então eu agradeço essa rica oportunidade, que o Senhor continue abençoando cada um de vocês, que cada um se esforce para aquele grande dia. Sabemos que vai ser tremendo, vai ser muito maravilhoso, ao soar da trombeta, aos quatro cantos desta terra. Aleluia. Deus abençoe a todos. Desculpa aí. Glória a Deus. Quem gostou aqui do testemunho da nossa irmã Zélia? Tem alguém que é bom de matemática? Vai fazer para mim 1989 para 2026. Faz aí. Quem é? Oi? É 87? 89. Dá quanto? 37 anos, gente. Nós estamos comemorando 33, que é o tempo de registro, não é isso, pastor? E Deus começou a história lá atrás. E a nossa irmã Zélia vai orar pela igreja agora, amém? Então eu queria que o grupo de louvor já se posicionasse. Nós vamos cantar um tributo ao nosso Deus. E você vai poder adorar o Senhor conosco. Tem que ser rápido, a galera aqui em cima. Enquanto a irmã Zélia ora por nós. Sabe o que eu vi aqui nesse testemunho? Algo que a Bíblia nos incentiva e chama constância. Fala comigo, constância. Constância é o que te leva ao céu. Não é isso, irmã Zélia? Irmã Zélia está aqui toda quinta, todo domingo, faça chuva ou faça sol. Isso há 37 anos. Quem pode dar glória a Deus por isso? Deus pode fazer essas coisas. Vai chegar no céu quem for constante, quem for fiel. Amém? Por isso permaneça fiel. Não fique oscilando de um lado para o outro. Jesus está às portas. Amém, igreja? A irmã Zélia vai fazer a oração. Jesus, tem misericórdia de meu filho. Irmãos, antes da oração, eu quero falar para a igreja que eu moro em Justinópolis. Eu moro lá em Justinópolis. E muitas das vezes nós vinha do lado de Justinópolis com as crianças carregando a pé. Porque às vezes nós não tínhamos dinheiro da passagem. Olha isso, gente. Aí vinha. Carro já é longe, imagina a pé. Vinha minha família e minha irmã com as filhas dela, a pé. Vinha e voltava. Dando glória a Deus, aleluia. Tinha alguém reclamando? Não. Às vezes as crianças reclamam, mas ninguém reclamava, né? Tá no colo. Às vezes as crianças reclamam, eu sei que reclamam. E retorno. Então ora por nós, meu irmão. Aleluia. Bondoso e amado Deus, Senhor, nesta noite, Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na Tua presença. Sabemos, ó Deus, que o Senhor se faz presente aqui neste lugar.
Oh Deus querido, Deus amado, Pai, eu quero orar pela igreja, por cada irmão, por cada visitante, por cada criança e jovem, adolescente, Pai desta igreja. Que o Senhor venha com teu poder e graça, abençoar a cada um, Senhor. Oh meu Deus, derrama, Senhor, sobre cada um a tua bênção, o teu bálsamo. Oh Deus, que esta igreja, Senhor, seja uma celeiro, ó Pai, para aqueles que estão, ó Deus, precisando, ó Pai, de uma bênção. Meu Deus, de uma libertação. Meu Deus, de uma transformação. Deus querido, Deus amado, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Senhor. Ser com cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Ah, Senhor, assim como desde o início o Senhor está conosco, continua conosco, ó Pai, no nome de Jesus. Abençoa os pastores desta igreja, cada obreiro, cada auxiliar, meu Deus, abençoa cada um, Senhor. Dai vitória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor pela Evangelho. Deus abençoe o Evangelho. Falou muito bem, falou bem. Olha aí, tem medo de falar, mas fala bem. Nós vamos oferecer o nosso tributo. Viu, Caimar? Vamos adorar o Senhor? Amém? Glória a Deus. Olha o Senhor junto conosco. Oferecemos esse tributo ao Senhor, Deus.
Senhor. Pega tuas mãos para o pastor da igreja, para o pastor Wagner. Aleluia. Vamos ficar de pé. Só que a gente vê as cadeiras que rodam, com criança, que vai ficar de pé para orar nesse momento. Amém? Pega suas mãos. Hoje o Senhor confiou a igreja, Ponte de Água Viva, ao pastor Wagner. Amém? Ele precisa da oração da igreja. No ano passado eu estava à tarde em casa e o Senhor me deu um sonho que eu contei para ele. Um dia eu não entendi. O Senhor me mostrava 3 brechas, 3 buracos na igreja. Um na porta, um aqui próximo e um na lateral. E o Senhor me falava do poder da intercessão da igreja para fechar esses buracos. Amém? Por que na porta? Tem muita gente que vem, mas não fica firme. Tem muita gente que vem e não se estabelece. Por que aqui na frente? Porque o ataque para quem está aqui em cima é muito forte. Por que na lateral? Porque ali o Senhor conta com os anjos, os intercessores, para estarem sempre cobrindo de oração. Amém? Por isso que eu falei, fica de pé, estenda as mãos para cá. E nós, como igreja, vamos fechar esse buraco através da oração. Amém? Erga as mãos, vamos lá, cadê a autoridade? Não vendo gente ainda com a mão abaixada. Não vendo gente lá atrás, totalmente conectado com o culto. Isso tudo interfere na atmosfera que tem. Comece a orar, querido. Você fala, ore, porque eu não tenho que te motivar a orar, mas a palavra de Deus. Comece a orar pelo pastor da igreja. Comece a orar pelos próximos anos da igreja. Comece a cobrir o pastor de oração. Peça a Deus sabedoria sobre a igreja. Pai, se nós estamos aqui, Deus, é porque estamos seguindo o legado. O legado, Deus, deixado pelo pastor fundador. Nosso querido pastor divino, Pai, sua família, sua esposa, seus filhos, ó Pai. E o maior sucesso de um ministério é quando ele deixa os sucessores. E nós podemos dizer, Deus, que o ministério do pastor divino foi e sempre será um sucesso. Porque ele preparou uma geração para continuar a obra, Senhor. Fortalece os braços do nosso pastor, Pai. Fortalece os braços dos intercessores, da equipe de música, dos auxiliares, dos diáconos, Senhor. Ah, Deus, que todas as brechas sejam reparadas em nome de Jesus. E não haja espaço para a ação do inimigo, Pai. Nós profetizamos próximos anos de colheita para a glória do Senhor. Oh Deus, dá sabedoria ao teu servo. Enche ele do teu Espírito Santo, Pai. E nos conduza debaixo da tua poderosa mão. Em nome de Jesus, Messias. Amém. Amém. Aleluia, igreja. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, irmãos? Pode se sentar no seu lugar. Em nome de Jesus. Aleluia. Como é bom estarmos na presença do Senhor. Amém, irmãos? Podendo louvar o teu santo nome e engrandecer a Ele, que é maravilhoso. Eu já quero aproveitar e agradecer a cada um de vocês que nos visitam nessa noite. Você que nos visita hoje, faça assim com a sua mão, ó. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor recaia sobre ti. Seja sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Deus é bom, né, irmãos? Deus é maravilhoso. Irmãos, ontem foi muito bom o momento que Deus nos proporcionou aqui. Quem estava aqui ontem, faz assim com a sua mão. Foi bom ou não foi? Glória a Deus, hein? Eu achei maravilhoso aquele negócio de ontem, né? Dos irmãos entrando aqui, ó, com os cartazes, anunciando os milagres que viveram aqui, nos dias que estão vivendo aqui junto com a gente, irmãos. Quantos testemunhos, né?
alguns que a gente nem sabia, né? Testemunhos aí de alguns anos, e as maravilhas que Deus faz. Irmãos, Deus é bom demais. Mesmo sem a gente merecer, Ele faz coisas maravilhosas nas nossas vidas. Amém, irmãos? E ontem aqui eu fiz questão de honrar duas pessoas que estavam aqui ontem, que foi a irmã Eli e foi o irmão Antônio Pereira, né? Glória a Deus. Pastor Renato nem estava aqui ontem, mas hoje ele falou sobre o sucesso da perseverança, né? E para sermos salvos em Jesus, precisamos de ter uma vida firme no Senhor. E como isso é importante, amém, irmãos? E hoje, mais uma vez, eu quero chamar aqui a irmã Eli. Vem cá, cadê a irmã Eli? Vem, irmã Eli. E hoje eu vou chamar Roberto também, que está aí, né, Roberto? Hoje você está. Serjão, vem junto, você faz parte. Aleluia. Deus é bom, né, irmãos? Deus é maravilhoso. Deus faz grandes coisas por nós e por isso nós estamos alegres. Amém, irmãos? Amém? Quem tem 30 anos de fonte, levanta a mão. 30 anos ou mais. Quem tem? Vem cá, irmã Marionine, vem cá. Irmã Marionine, minha sogra. Vem cá, irmão Antônio Pereira de novo, né? Família. Irmão Antônio Pereira, família. Minha irmã Gisele. Chegamos aqui, ela tinha só um aninho, né, gente? Só um aninho. Falei ontem sobre isso. Glória a Deus. Cadê minha irmã Michele? É você mesmo, filha. Ela é gêmeas com a Gisele. Ela também chegou aqui há tinha um ano. Ela deu uns passeios por aí, mas ela está aí, firme e forte. Ela está servindo o Senhor em outra congregação, né, irmãos? Está sendo um instrumento de Deus lá. Estou muito feliz pelo que Deus está fazendo através da vida dela lá. A minha irmã Elizabeth, que também começou aqui com o meu pai. E a Beth está sendo uma bênção lá, viu, irmãos? Eu vi a Beth ministrando esses dias lá, que eu falei, ó, Jesus é bom demais. A Beth, líder de mulheres, ungida, recebendo visão do alto. Meu Deus! Irmãos, eu falo que o fruto das orações é um negócio espetacular. Meu pai está acamado, né? Meu pai está acamado, meu pai não anda mais. Mas eu falei com os irmãos, né, quando eu estava lendo a ata da igreja, no ano que consagrou ele e o meu sogro, né, o irmão Levino, consagrou os dois ao diaconato. E eu falo que o meu pai é um exemplo de diácono. Um exemplo. O que meu pai fez em todo o período dele aqui, dá vontade de chorar até falando, viu? Exemplo, irmãos. Quando eu falo do meu pai, não tem jeito, eu tenho que tirar o chapéu. Que a fidelidade a Deus é espetacular. Eu falo que muita gente, quando fica enfermo na cama, reclama de algumas coisas. E eu sempre falo com os irmãos que experimenta visitar meu pai. Meu pai está acamado há quantos anos já? Quase 9 anos já. Olha aí, quase 9 anos acamado, irmãos. E é interessante, toda vez que a gente para conversar com meu pai, ele fala, tive um sono. Estava vendo eu evangelizando, ganhando alma, pregando para os irmãos, falando de Jesus. E era o que ele fazia, irmãos. Meu pai falava assim, estou indo comprar pão. A gente falava, vai demorar até o almoço. Porque ele saía para comprar pão e ia pregando na rua, irmãos. Ele via os vizinhos assim, começava a falar de Jesus com os vizinhos. Quando ele chegava com o pão, nós já tinha passado a fome há muito tempo. E falava, pai, por que o senhor demorou tanto? Eu encontrei um vizinho ali, comecei a falar com ele de Jesus. Teve jeito. Ele aceitou Jesus, ela aceitou Jesus. Era assim. Meu pai saía para comprar pão e voltava contando de alguém que aceitou Jesus. Aí, ó. Diz o irmão Antônio Pereira que isso era tão bom que até ele sonha aí hoje, ó, com essa verdade. Irmãos, Deus é bom demais. Mas eu vou falar com vocês, visita meu pai, se você pode. Ele mora com a minha irmã Beth, uma bênção de Deus. E ela sempre abre as portas.
E eu tenho certeza que se você for visitar o meu pai, você vai ser avivado na sua fé. Quase 9 anos acamado, e tudo que ele faz é dar glória a Deus e bendizer o nome do Senhor. Eu nunca vi o meu pai reclamando na caminhada do Evangelho. Nunca vi. Nunca. Nunca. Sabe o que é nunca? Quando podia reclamar, ele chamava eu e minhas irmãs lá em casa e falava assim: vamos fazer o culto. Vocês lembram? Aí minhas irmãs iam cantar, iam fazer coreografia, e meu pai ia orar com a gente. Faltando as coisas em casa, sem luz, sem água, sem alimento, e meu pai ensinando para nós a honrar o Senhor, ensinando para nós que Jesus é tudo. Nunca ensinou nós a reclamar de nada na vida, mas ensinou nós a ser grato a Deus em tudo. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. E eu tenho que falar sobre uma coisa que eu estava lá em casa meditando esses dias todos. A gente orando e a gente pede discernimento do tempo, a gente pede discernimento das épocas. Ontem a gente orou pela nova geração aqui, abençoamos os adolescentes, abençoamos os jovens. E Deus foi falando comigo sobre a importância dos anciãos da igreja. Deus foi falando comigo que os anciãos são as colunas bem fortes, são as colunas bem firmes, que não se abalam, permanecem para sempre. E Deus usa os jovens sempre gerando renovo na igreja. Deus sempre vai usando a nova geração, gerando novo fôlego de vida para a igreja, gerando novos ares para a igreja. Quem é jovem faz assim. Deus quer usar você nesses dias, porque os anciãos estão bem firmes, nós estamos bem firmes, mas a nova geração gera novo ânimo, novo vigor, renovo, alegria. E Deus vai fazendo assim com a sua igreja, irmãos. E nós temos que entender sobre isso. Nessa geração, Satanás está querendo acabar com a juventude. Você olha para a juventude, na igreja ela é pequena, mas quando você olha no mundo, ela está assim, ó, fervendo, porque Satanás está roubando a juventude, irmãos. Mas Deus quer usar a nossa juventude para resgatar isso. Amém, irmãos? Quem é jovem faz assim, ó. Deus vai usar você para resgatar eles. Na geração dos nossos irmãos mais velhos, eles resgataram a sua geração. Eles ganharam almas e almas e almas. Eles pregavam nas ruas, pregavam nos presídios. Eles pregavam no domingo à tarde, onde eu e você às vezes saía correndo para dentro de casa, porque a gente falava assim: lá vem fanático, de terno e gravata no domingo à tarde, sol quente. Mas eles iam pregando o evangelho e ganhando a sua geração. Vocês estão entendendo, irmãos? Agora nós, mais novos, jovens, temos que cumprir o mesmo papel do evangelho, de ganhar almas. Talvez não vai ser na praça pública como a gente fazia, talvez não vai ser de terno e gravata no sol quente, mas Deus vai dar uma estratégia certa para você, jovem. Amém? Quem crê diz amém? Amém. Deus vai dar uma estratégia certa para você entrar lá nos presídios, para trabalhar com os menores infratores. Eu já trouxe aqui o Fly, que ele trabalhava com os menores infratores, e na hora da rebelião chamava, sabe quem? Era ele. Falava: Fly, vem. E sabe quem era o batalhão que levou o Fly? Mais 2 irmãos, para chegar e conter a rebelião dos jovens infratores, jovens de oração, jovens comprometidos com o reino de Deus, que estão fazendo a diferença nesses dias. Ontem eles estavam de novo lá, com o trabalho dos menores infratores. Deus também tem uma estratégia para você nos dias de hoje. Amém, meus irmãos? Esteja disposto a ouvir a voz de Deus e obedecer. Em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Ontem nós oramos e abençoamos a família Rodrigues. Foi bênção. Nós vamos abençoar de novo. E vamos abençoar cada um de vocês que, ó,
estão com a gente. Cadê o irmão Ramon? Cadê o irmão Ramon? Sobe aí, meu irmão. Que é isso? Não, só sobe. Isso aqui é patrimônio da Igreja Batista de Água Viva, meu irmão. Aleluia. Deus é lindo. Tem mais aí, gente? Esses aqui tem quase 40 de fonte. Aleluia. Tem mais não? Tem certeza? Então estende a mão para cá. Irmã Laninha só tem quantos anos de fonte? Só também é um patrimônio, hein? Eu lembro da irmã Laninha desse mesmo jeitinho aí, meu gente. Desde quando ela era desse tamanho, ela era desse mesmo jeito. É verdade. Não vou nem perguntar quantos anos ela tem, porque vigor. Aleluia. Né, irmã Laninha? Aleluia. Coisa linda, né, irmãos? Aleluia. Deus é lindo, irmãos. Tem que tomar para cá, em nome de Jesus. Quem mais? Quem mais tem 30 anos? 30 anos? Gente, estende a mão. Vamos abençoar. Em nome de Jesus, amém? Senhor Jesus, eu louvo o Senhor pelos fundamentos dessa igreja. Eu louvo ao Senhor porque quem plantou essa igreja foi o Senhor. Eu louvo o Senhor porque quem trouxe os nossos irmãos para cá foi o Senhor. Eu louvo o Senhor porque foi o Senhor quem nos plantou aqui, quem nos abençoou neste lugar, quem usou eles durante esses anos neste lugar. Eu louvo o teu santo nome porque eu sou fruto, ó Pai, dessa história que o Senhor escreveu para nós. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor continue abençoando a família Rodrigues. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um dos nossos irmãos que fazem parte dessa história tão linda neste lugar, a história do Senhor, o Senhor quem escreveu, o Senhor quem tem abençoado, ó Pai, e levantado valentes, corajosos, homens e mulheres de Deus nesse lugar. E que nós, ó Pai, que estamos assumindo essas responsabilidades, tenhamos o mesmo caráter, a mesma prontidão, a mesma disposição em servir o Senhor com alegria e em permanecer na sua presença, em responder ao chamado do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. E que a bênção do Senhor se estenda a cada um dos nossos irmãos que já passaram por aqui um dia, que já tiveram uma história aqui conosco. Que a bênção do Senhor se estenda a cada um dos irmãos que estão nos visitando também. Que a bênção do Senhor se estenda à vida de cada um dos novos membros, irmãos que tem um ano que está com a gente, irmãos que tem meses que está com a gente, e aqueles irmãos que também têm apenas alguns dias que estão com a gente. Que a tua bênção recaia sobre cada um, em o nome de Jesus, ó Pai. É o que nós pedimos. Continue conosco, Pai, não apenas em mais 33 anos, mas continue conosco até aquele grande dia, para que desfrutemos contigo da eternidade, em nome de Jesus. Quem crê diz amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor, amém? Aleluia, amém, irmãos? Deus abençoe vocês poderosamente. Irmãos, tem gente que tem 29 anos, 28, tem gente que serviu 20 anos, 19 anos, 15 anos, irmãos. Que a bênção do Senhor recai sobre vocês. Imensa é a nossa gratidão por cada um dia que você serviu nessa casa, por cada um dia que você abençoou nessa casa, nessa congregação. Que a bênção do Senhor seja sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, a gente falar da história da igreja é muita coisa. É como a minha sogra disse, né? Falta tempo para falar. Mas eu quero ler. Ontem eu falei um pouquinho e hoje eu quero ler resumidamente com vocês aqui. Presta bem atenção nesse momento. É lógico, irmãos, a história é grande, mas aqui resumidamente a gente quer falar um pouco da história da igreja. Amém, irmãos? Nossa história como igreja começou a partir de uma escolha, e nós falamos sobre isso.
sobre o fator de ouvir a Deus e obedecer. Amém, irmãos? Quando o Senhor, por nome de Divino Rodrigues de Souza, em memória, teve um encontro com Jesus no meio do centro de Belo Horizonte, ele ouviu uma voz dizendo que o daria muito dinheiro se ele assim o servisse. Mas logo outra voz disse para que ele pudesse escolher a vida ou a morte. Ele não hesitou em responder que escolheria a vida. Dali então, a história da Igreja Batista Fonte de Água Viva estava prestes a começar. O irmão Divino, como qualquer outro que é escolhido por Deus para iniciar uma grande obra, passaria por alguns processos no qual seria sua prova de fé ao seu chamado. O ano com exatidão foi em 1988. O irmão Divino era um evangelista nato. Foi enviado juntamente com sua esposa Nelly e seus filhos Robson, Roberta e Simone pela congregação da Igreja Batista da Lagoinha, que havia no bairro Céu Azul, para dirigir um pequeno trabalho na rua Pedra da Mata, antiga Rua 11, no bairro São Paulo, atual Piratini. Logo essa congregação emancipou, tornando-se Igreja Batista Lírio dos Vales, dirigida pelo pastor Nelson, também em memória. O irmão Antônio Pereira e sua família, que temos o privilégio de tê-lo conosco até os dias presentes, veio para ajudar na obra. Ali o Senhor Jesus enviou algumas pessoas para serem cuidadas, como a irmã Nair Pereira e suas duas netas Amanda e Alessandra, e a irmã Rosa e suas duas irmãs Marlene e Marli. E o Senhor Jesus continuava a acrescentar o número daqueles que deveriam ser salvos. Aquela pequena igreja estava começando a crescer. Foi enviado o irmão Cláudio Giomar, que hoje é o atual pastor da Lírio dos Vales, para ajudar o irmão Divino. Depois enviaram o missionário Raimundo Filho, hoje pastor, para auxiliar também. O irmão Divino retornou com sua família para a igreja sede, e a congregação foi assumida pelo missionário Oscar Riqueiro. Não passando muito tempo, estes saíram e o obreiro Aloísio e sua família assumiram, mas também não permaneceram por motivo de saúde. Foi cogitado fechar a pequena igreja, mas a irmã Rosa deu um grito de vitória e disse que a porta que Deus abre, o homem não pode fechar. Foi quando o pastor Nelson chamou novamente o irmão Divino para dirigir aquela pequena igreja. A notícia veio como uma resposta às suas orações, que muito o alegrou, pois o coração do irmão Divino sempre esteve ligado com essa obra. Aquele pequeno grande homem, como era chamado, ainda não tinha sido consagrado ao ministério pastoral, mas tinha muita fé que cuidaria de um grande rebanho para o Senhor Jesus, os conduzindo ao reino dos céus. Mas alguns percalços haveriam pelo caminho. A igrejinha estava avançando, tinha se mudado para a rua Atibaia, esquina com a rua Altinópolis, aqui no Piratini, mas não era prédio próprio. Novamente foi cogitado a retirada do irmão Divino. Foi quando o irmão, chamado Levino, não aceitou tirar o dirigente para colocar outro. A partir daí ocorreu a emancipação e a consagração do irmão Divino ao cargo pastoral. Todos foram unânimes, fizeram uma reunião para a escolha do nome da igreja. A irmã Zélia Antônia, que também faz parte até hoje, deu a sugestão do nome. Todos concordaram e o nome escolhido foi Igreja Batista Fonte de Água Viva. Isso se deu no ano de 1993. O pastor Divino sempre foi um homem de visão empreendedora. Ele foi um empresário bem sucedido no mercado da construção civil. Mas quando Jesus o chamou para o ministério, ele, por escolha própria, abriu mão de tudo para viver por conta do chamado. Logo começou a brotar o desejo de ter o terreno próprio para a igreja. Não era grande o número de pessoas, mas seu coração ardia e incendiou a igreja a desejarem o mesmo também. Os irmãos unidos começaram a trabalhar para comprar o lote. O Senhor Jesus concedeu a graça de adquirir lote lá no Belo Vale, na região dos Justinópolis.
Inicialmente o desejo era de um lote, mas a fé aumentou e eles adquiriram 3, com poucos irmãos. 3 lotes no bairro Belo Vale, Justinópolis. O pastor Divino, como bom empreendedor, após o término do pagamento pela compra dos lotes em Justinópolis, viu uma grande oportunidade de comprar o lote, que atualmente está estabelecida a sede. Venderam os 3 lotes e compraram este. Pode dizer amém, irmãos? Amém. Aleluia. Uma igreja que tinha poucos membros, mas a fé era grande demais. Já passaram muitos anos, muitos irmãos e irmãs por nós, ao longo desse tempo. Muitos partiram para a glória, como nosso pastor fundador deste ministério, pastor Divino Rodrigues de Souza, falecido no ano de 2015. Sua visão sempre foi ganhar almas para Jesus. Foram abertas várias congregações, como no bairro Lindóia, em Birité, Ressaca, Venda Nova, Cátia, Fazenda da Joana, Vespasiano e Vargem Grande. Ao longo desses anos, muitos pastores passaram por aqui nos auxiliando, alguns tornando-se membros e outros amigos de ministério. Pastor Antônio Chaves, sua família, pastor Gildo Ferraz e sua família, pastor Celso, pastor José Carlos e sua família, pastor Nilson e sua família, pastor Eloy, pastor William e sua família, pastora Rosângela e sua família, pastor Vanderlei e sua família, pastor João Flávio e sua família, pastor Daniel e sua família, pastor Jaci e sua família, pastor Luiz Fernando, que também já partiu entre alguns outros, sua família, pastor José Carlos e irmã Zilda, aí, olha ele, e a sua família, pastor Wellington e a sua família, pastora Jandira e sua família, pastor José e sua família, pastor Márcio, pastor Michele e a sua família, pastor Alessandro e a sua família, e atualmente eu, pastor Wagner e minha família, e pastor Renato e sua família, e ainda muitos mais que talvez não estejamos lembrando neste momento. E hoje estamos aqui para testemunhar dessa grande obra, que ainda está em ascensão, pois a história será consumada quando todos nós alcançarmos a promessa que nos foi feita pelo nosso amado Senhor Jesus. Queremos agradecer ao nosso Deus pela sua infinita misericórdia e bondade para conosco. A obra é dele e tudo é para ele. A todos os irmãos e irmãs com suas famílias que passaram por aqui, aos pastores, auxiliares, todos que de uma forma direta ou indireta foi canal de Deus para abençoar a história dessa igreja, Igreja Batista Fonte de Água Viva. E a você que hoje está presente, dando continuidade nessa história, gratidão por sua vida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Deus é lindo com a gente, irmãos. Deus é lindo. Como é bom relembrar histórias para ver o quanto Deus ainda tem nos ensinado. O quanto Deus tem ainda para nos ensinar. Esse é o ano da unidade, amém, irmãos? 1 mais 1 é igual a 22. Nós estamos vivendo vários desafios esses dias. E eu estou vendo que quanto mais a gente fala de unidade, quão grandes são os desafios. Toda vez que a gente fala de unidade, a gente quer seguir no mesmo propósito. E eu me lembro do pastor Divino nos últimos dias dele, de ministrações. Ele falava que nós precisamos ter a mesma visão, o mesmo propósito e a mesma direção. Nos últimos dias dele foi falando sobre isso. Ele levou essa visão para as congregações, trouxe essa visão para nós, e ela ficou marcada, a mesma visão, o mesmo propósito e a mesma direção. E nós vemos que todas as vezes que a gente tenta viver isso, que batalha unir forças no reino, que batalha é trabalhar juntos. A gente enfrenta muitas dificuldades para estar junto. Parece uma família de... Como é que chama aquele bichinho
pouco espinho lá, mas como é que na Rosa fala? Luiz Cacheiro, como é que é o nome daquele bicho lá? Hã? É Luiz Cacheiro mesmo? Ouriço Cacheiro? Ouriço que... alguma coisa de Cacheiro, né? Aquele bicho que gosta de soltar espinho nos inimigos, né? Imagina a gente como pouco espinho. Na hora do frio, na hora do tempo gelado, sabe como é que eles sobrevivem, irmãos? Vivendo juntinho. Pensa aí. Quanto mais velho o cacheiro, maior o espinho. Maior problema pode gerar. Mas é interessante que na hora do frio, que precisa aconchegar, eles chegam. Às vezes o espinho pode ferir o outro, mas ele se achega. Às vezes pode gerar dor da proximidade, mas eles ficam juntos. Porque a única maneira de sobreviver ao tempo gelado é estando juntos. Você entendeu, irmãos? Então, se a gente quer viver junto, tem hora que a gente vai sofrer uma cutucada. Se a gente quiser viver junto no reino, vai ter hora que a gente vai cutucar sem querer. Porque quanto mais perto, mais fácil de ferir. Quanto mais perto, mais fácil do espinho alcançar o outro. E sabe, irmãos, até sem intenção, você querendo aproximar para ficar mais aconchegado, aí sem querer, o espinho pega. Você já viu que muitas das vezes na caminhada do Evangelho acontece assim? Quanto mais você está querendo viver na comunhão, quanto mais você está querendo viver perto, toma uma. E já viu que quando toma uma, muitas pessoas acabam fazendo o quê? Distanciando. Só que o período é gelado. Quem distanciar vai sofrer danos maiores do que a cutucada do espinho. Quem está entendendo, diz amém. Fala com seu irmão assim: eu preciso de você. Mesmo quando o espinho machuca. Não, você não teve nem coragem de falar isso, seu irmão, né? Fala bem de verdade: eu preciso de você, meu irmão. Mesmo quando o espinho machuca. Você está achando que vai ser fácil viver junto? Não é fácil viver junto, gente. Não é fácil viver em comunidade. Não é fácil viver como igreja. Mas é necessário para sobreviver. Quem entendeu? Não é fácil viver junto, mas é necessário para sobreviver. É bem certo que a salvação é individual, irmãos, mas sozinho é fácil perder a salvação. Quando nós estamos juntos, a gente ajuda uns aos outros. Quando a gente está junto, a gente avança mais. Um encoraja o outro, exorta o outro. Está entendendo? Tem hora que você está precisando de exortação, mas você está querendo que alguém te abrace. E Jesus fala: e manda alguém te exortar. Ó, Jesus, logo agora. É porque Jesus não está acostumado a ficar fazendo o que a gente quer. Ele faz o que a gente precisa. Amém? Ele faz o que a gente precisa. E Ele sabe literalmente o que a gente precisa, irmãos. Porque Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Você quer que eu leia a Bíblia ou eu posso pregar sem ler? Vou só citar, pode? Porque o tempo é curto. João 15, você lê em casa. João 15, verso 1. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. É Ele que cuida, é Ele que faz a gente crescer e render. E Ele fala assim: ó, vocês são os ramos, e todo ramo que está em mim tem que frutificar. Se não frutificar, eu arranco e ele seca. E sabe o que arranca, irmãos? Quem não frutifica, eu vou te falar pelo quê. A videira, ela transmite para os ramos toda a seiva necessária para que os ramos frutifiquem. A videira transmite para todos os seus ramos o vigor para poder viver e a seiva para frutificar. Se um ramo não estiver frutificando, é porque ele não quer usar do que a videira fornece.
seca e é lançado no fogo. Todo ramo inútil. Irmãos, isso acontece quando nós queremos viver sozinhos, fora da videira. Jesus nos proporciona a oportunidade de vivermos unidos nele, como ramos ligados nele, para que dele venhamos ter a subsistência, para que dele venhamos receber a vida, e recebendo da vida dele, irmãos, inevitavelmente nós vamos frutificar, a não ser que não queiramos. Entende? Porque recebemos dele o que é necessário, recebemos dele o suprimento, o vigor, a vida, o alimento necessário, a seiva. Ele nos dá tudo o que é necessário para frutificarmos. E a gente, irmãos, frutifica mais quando estamos juntos. Uma videira vai dando seus anos, vai frutificando, frutificando, frutificando. Quando você chega na vinha, vê aquele negócio cheio de uva, bonito, todos os anos frutificando juntos. Nós, irmãos, temos a possibilidade de frutificar melhor estando unidos na videira. E unidos na videira não somos um, somos vários. Amém, irmãos? Na videira não dá para viver sozinho. Não, eu sigo Jesus sozinho, não dá. Não dá. Eu vou andar com Jesus sozinho, não dá. Eu preciso de você e você de mim. E nós precisamos de Jesus, que é o suprimento necessário para nós. Todos os dias, irmãos, uns auxiliando os outros, uns ajudando os outros. A gente só vai conseguir viver um pouco mais juntos. A gente só vai conseguir romper coisas na nossa vida juntos. Até para vencer pecados, você precisa do seu irmão. Que isso, pastor? Precisa. Tem pecado que enquanto você não confessa ele para o irmão, você não vence. Tem pecado que você confessa para Deus e vence. Tem pecado que você fala, Jesus me perdoa, não fiz isso, aquilo outro. E Jesus vem, te perdoa, te cura, te restaura. Mas já viu aqueles pecados que parecem virar um bicho de estimação? Por mais que você quer tirar e torcer e largar, mais você quer tirar e largar, mais você quer tirar e largar, por mais que você não quer fazer, você faz de novo, mas você não quer fazer, você faz de novo. Esse pecado, ele vai entrar no processo, você vai ter que confessar ele para alguém. Mas pastor, se eu confessar, vai ser vergonhoso demais. Que vergonha! É por isso. É porque tem pecados, irmãos, que você vai ter que passar pelo sentimento da vergonha dele. Você vai ter que chorar por causa daquele pecado. Você vai ter que sentir a dor por causa daquele pecado, para que você não tenha mais prazer nele. Entendemos? Você entende isso? Mas como é que eu vou confessar para alguém, pastor? Não tem ninguém de confiança? Tem. E Deus vai colocar do seu lado. E nós temos aprendido isso no decorrer desses anos, irmãos. Eu tenho aprendido isso no decorrer desses anos. Eu tenho visto irmãos presos em pecados porque ainda não confessou ele e não conseguiu se desprender dele. E já vejo outras pessoas que não vencem pecados porque confessam, já sabendo que é o pecado e sabendo que amanhã vai pecar de novo. Já vi pessoas fazendo isso. Sabe que está no pecado, confessa o pecado, mas ele está disposto a pecar de novo. Olha o problema disso, irmãos. Eu durante uma vida também, eu passei por situações assim. Eu orava a Deus quando eu ia pedir perdão pelo pecado, falava, Deus, mas tem misericórdia de mim, então eu não sei se amanhã eu vou dar conta de vencer. Eu pequei, estou confessando, mas não sei se na hora que bater na minha porta amanhã, se eu vou dar conta de vencer amanhã. E aí eu já começava a pensar se valia a pena pedir perdão ou não pelo pecado. Minha mente já começava a bugar e eu falava assim, será que eu vou pedir perdão ou não? Acho que eu vou pecar amanhã de novo. Para que eu vou pedir perdão? Ah não, se eu pedir perdão e pecar de novo, ah meu Deus do céu, aí entrava naquela situação. Satanás já entrava no meio e falava, arrepende não, você vai cair de novo. Não confessa não, porque você é fraco, você não vai dar conta, você vai ir lá de novo. Não sei se isso acontece com vocês, ó. O medo de confessar.
confessar o pecado e de abandonar, porque você tem medo de amanhã não dar conta de assumir a palavra que você falou com Deus hoje. Já passou isso você? Não, é igual a pessoa para entregar a vida para Jesus. Não, eu não vou entregar a vida para Jesus porque eu não sei se vou dar conta de andar com Ele amanhã. Você está errado de fazer isso, irmãos? Ou está certo? O que Satanás quer, irmãos, é que nós nos adaptemos tanto ao nosso pecado e à nossa fraqueza, que não tenhamos coragem de entregá-las ao Senhor. Porque só tem Jesus capaz de nos libertar dos nossos pecados, das nossas mazelas e das nossas fragilidades. Só tem Jesus capaz de fazer isso. E vai pior, irmãos, que eu vou ter que passar vergonha por causa do pecado. Porque Jesus mesmo, a palavra do Senhor fala que Ele vai produzir em nós uma tristeza tamanha, para que através dessa tristeza produza em nós arrependimento. A tristeza, segundo Deus, produz em nós arrependimento, diz a palavra. Se pecar não te gera mais tristeza nenhuma, meu irmão, clama socorro a Deus. Clama socorro. Deus, eu já não estou ficando mais triste de fazer isso. Deus, eu já não estou ficando tão chateado de fazer isso que eu estou fazendo. Deus, eu já faço, nem importo muito. Antigamente eu fazia, ficava até bem receoso, mas agora eu já adaptei tanto com o pecado que eu já estou fazendo, não estou nem me esquentando a cabeça mais. Irmão, clama socorro de Deus. Porque tudo que Satanás faz para nos matar é fazer com que nós nos adaptemos aos nossos pecados. Sabe o que é o problema? É quando você entra numa rede social e você acessa caminhos da pornografia. Eu vou falar assim, porque tem pessoas que podem até dizer: não, pastor, isso aqui não tem nada a ver, aquilo ali não tem nada a ver, mas a pornografia tem caminhos, sabe? E tem milhões de pessoas novas e velhas. Às vezes eu entro em alguma rede social, e aí quando você está lá, aparece uma situação e fala assim: fulano de tal segue isso aqui. Você fala: meu Deus. Não é assim no Instagram? Você viu a imagem e está lá assim, ó: fulano de tal segue, seguido por fulano de tal. Aparece ou não aparece lá? E aí de repente fala: meu Deus, o irmão está seguindo isso. Com qual interesse que o irmão está vendo isso? Novos e velhos, se adaptando com pecados e não se importam mais, exercem ministérios na igreja, trabalhos na igreja e não se importam mais. A minha sogra falou: conselho para a igreja, prepare-se para encontrar com o Senhor, porque Ele está voltando. Conselho da minha sogra para a igreja: prepare, porque o Senhor vai buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Irmãos, não é fácil ser santo, não é fácil ter uma vida de retidão, mas é necessário, irmãos. Decisões na nossa vida têm que ser tomadas. Um dia minha esposa entrou na minha rede social e falou assim: apaguei um monte de coisa. Eu falei: obrigado. Porque aquela mania de entrar, ver um vídeo legal e seguir por causa daquele vídeo legal, e você não entra para ver a fundo quem é aquela pessoa, quem é aquele que postou aquele vídeo, quem é aquele que produz aquele material, e de repente a gente passa a seguir situações que nos tiram da presença do Senhor. Obrigado, minha esposa. E eu agradeci ela, porque eu não sou aquele cara que fica lá o tempo inteiro na rede. Eu preciso de auxílio, e ela me auxiliou, ela me ajudou, e eu dei glória a Deus. E talvez você precise de pessoas que também te auxiliem, que também te ajudem. Mas se você é daquelas pessoas que a sua esposa não pode entrar na sua rede, que a tua esposa não tem acesso à sua rede, porque a sua rede é privada, cuidado, irmãos. Cuidado com a sua rede privada. Durante muito tempo eu andei em pecados, e a minha esposa teve que me socorrer.
Talvez você também está aqui hoje e precisa de um socorro que vem da parte de Deus. E talvez você vai ter que confessar pecados para sua esposa e vice-versa. Talvez você vai ter que confessar situações para o seu pai, para a sua mãe. Para de esconder os seus pecados. Para de conservar os seus pecados. Jesus quer te levar para a eternidade com Ele. Não deixe que momentos nessa vida te roubem essa oportunidade da eternidade. Confesse. Mas pastor, se eu confessar, meu casamento vai acabar. Não vai. Eu te garanto que não vai. Porque tem uma mulher que vai te ajudar na sua casa. Amém, irmãos? Eu te garanto que quando você confessa o seu pecado e deixa, existe cura, libertação e salvação de Deus, que alcança a sua vida e a sua casa. Porque tem pecados que machucam não só nós, que atingem não só nós, mas milhares à nossa volta. Durante um tempo, trabalhando com pessoas drogadas e tentando ajudar pessoas em caso de recuperação, a gente fazia um trabalho socioeconômico, social com as famílias. A gente entendeu que uma pessoa drogada, ela alcança no mínimo 21 pessoas à sua volta. Como assim, pastor? O drogado alcança o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o tio, a avó, o vô, o primo, o vizinho, faz a conta. E muitos pecados que nós conservamos na nossa vida alcançam o cônjuge, o filho, o pai, a igreja, o emprego, as finanças. É sério isso, irmãos. Deus quer nos abençoar. Deus quer nos dar dias abençoados. Deus quer nos abençoar com conhecimento, com sabedoria, com felicidade, a todos aqueles que o temem, a todos aqueles que o amam. Mas o que faz separação entre nós e Deus se chama pecado. Mas todo que confessa e deixa alcança misericórdia. Você pode dizer amém? Todo que confessa e deixa alcança misericórdia. Deus é lindo com a gente. Fica de pé no seu lugar. Deus é bom com a gente. Vem pra cá, galera do louvor. Pastor, palavra dura, irmãos. Deus é lindo, quer salvar a sua igreja, quer salvar todos os que creem nele. Jesus quer nos purificar dos nossos pecados. Jesus quer transformar a nossa vida. Então a mensagem não é dura. A mensagem é de graça, compaixão e misericórdia. A mensagem é de amor por um Deus que um dia nos resgatou e tem o desejo que permaneçamos em santidade, firmados nele. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Aí eu te encorajo a não ter medo de confessar o seu pecado. Eu te encorajo a não guardar os seus pecados. Eu te encorajo a não alimentar os seus desejos pecaminosos, mas deixá-los, para que Cristo te leve a um caminho sobremodo excelente. Amém, irmãos? Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. E eu tenho certeza que você tem um papo para bater com o Senhor aí. Nós vamos orar e logo depois nós vamos festejar o Senhor. Vamos cantar um parabéns por esses anos na presença de Jesus. Vamos celebrar o Senhor. Depois nós vamos comer bolo. Depois nós vamos receber lembrancinha. Depois vai ser só o mel. Aleluia. Feche seus olhos, amém, irmãos? Senhor Jesus, eu te louvo, porque o Senhor é aquele que nos ama, Pai. Eu te louvo, Jesus, porque Tu és aquele que se importa com a nossa causa. Eu te louvo, Jesus, porque o Senhor se importa tanto com a gente, que nos trouxe aqui hoje, para que pudéssemos ouvir a mensagem do arrependimento, da reconciliação contigo, da confissão, da transformação na alma,
no caráter, no psique. Senhor Jesus, muitos dos meus irmãos que estão aqui enfrentam algumas dificuldades e fragilidades emocionais. Alguns dos meus irmãos aqui estão enfrentando dificuldades nas redes sociais. Alguns dos meus irmãos aqui, Pai, estão enfrentando algumas dificuldades na pornografia. Alguns apenas no que olham, outros na necessidade de praticar um ato pecaminoso. Deus, alguns irmãos estão na necessidade de falar mentira sobre coisas tão banais, estão presos na mentira, outros presos na infidelidade, outros presos, ó Pai, em injustiças, outros estão presos porque se tornaram maus pagadores, não porque a situação é difícil financeira, mas por causa de caráter que está atrelado a essa situação. Mas Jesus, nós estamos pedindo perdão, Pai. Eu estou pedindo perdão junto com os meus irmãos. Perdoa nós, a igreja. Perdoa nós que temos falhado na caminhada com o Senhor. O Senhor tem sido tão bom com a gente e a gente tão falho. O Senhor tem sido tão bondoso com a gente e a gente tão pecador. O Senhor tem nos agraciado tanto e a gente falhado tanto. Mas Deus, muda a nossa sorte, para que essa repetição de pecados, ela cesse hoje, em nome de Jesus. Para que as repetições hereditárias, elas cessem hoje nas nossas vidas, em nome de Jesus. Para que a nossa vida hoje, ó Pai, seja reescrita diante do Senhor. Não seja mais uma história de pecados, mas de santidade, ó Senhor. Não seja mais uma história, ó Pai, presas a questões do passado, mas liberdade em Cristo. Porque como diz a Tua palavra, se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Que a nossa história a partir daqui, Pai, seja uma história de liberdade, uma história livre em Cristo Jesus, livre dos pecados, livre das angústias, livre das depressões. Estejamos nós, ó Pai, firmados em Ti, olhando para o Senhor firmemente, o autor e consumador da nossa fé. Sê conosco, Pai, e que a Tua graça permaneça sobre nós, em nome de Jesus. Nós assim te bendizemos e te engrandecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Quem vai acender? Cadê o fogo? Aleluia! Apaga a luz aqui, diácono. Apaga a luz. Apaga. Aleluia. Irmãos, nós vamos cantar parabéns porque nós estamos felizes com Jesus. Amém? Quem está feliz, canta louvor. Eita glória. Tá pronto, gente? Cadê a introdução do parabéns aí? Canta parabéns bem lindo, hein? Tudo é para Ele. Tudo é sobre Ele. Agora, gente.
Pai. Eu posso soprar a vela porque eu sou amigo dele. Entendeu? Se acender de novo é outro. Vamos acender as mãos e orar para o pastor? Pai, nós abençoamos o pastor Wagner com muitos anos de vida na tua presença. Graças, sabedoria e misericórdia sobre ele, sobre a sua casa, Pai. Ó Deus, quando completamos mais um ano, nós declaramos abençoado seja o dia do seu nascimento, porque o Senhor já ouvia por toda a eternidade cumprindo o chamado desde o ventre da sua mãe. Pai, guarda o teu servo, livra das enfermidades, livra de acidentes e incidentes, ó Pai. O prospera, guarda a sua mente, blinda a sua mente, Pai, e o seu coração em nome de Jesus. Amém! Amém! Aleluia! Ele não gosta de abraçar, não, ele quer provar. Aleluia! Gratidão, viu, igreja? Gratidão. Todo mundo já recebeu o bolo? Sim ou não? Senta no seu lugar aí, então, até todo mundo receber, pessoal. E nós já vamos dar a bênção apostólica em nome de Jesus. Cadê a lembrancinha? Cadê a lembrancinha? Cadê os adores? Cadê? Aleluia. Quem já recebeu o bolo e a lembrancinha? Faz assim. Tem muita gente aqui ainda. Amém, pessoal? Vamos lá para nós encerrar. Aleluia. Todo mundo recebeu o bolo desse lado aí? Não? Tá faltando aí? Levanta a mão aí, gente, que o irmão vai falar. É um bolo, viu, gente? E tem gente que recebeu 3, tá querendo mais um. Amém? Hã? Esse aqui? Esse aqui é uma surpresa. Amém? Quem mais falta receber a lembrancinha, gente? Faz assim, sua mão. Aqui na frente, ó, gente, tem gente que não recebeu. Ó, Esse é só do bolo. amém, irmãos? Assim que você terminar de receber, nós vamos dar a bênção apostólica. Não sai não, gente. Não sai sem receber a bênção apostólica, não. Segura um minutinho só. Tem gente aqui na frente que não recebeu, gente. Aqui é a primeira, a segunda fileira, né? Quem não recebeu o bolo, faz assim, gente. Ô, gente do bolo, aqui, ó. Fica com a mão levantada aqui, ó. Quem pegou o bolo, acabou, gente. É um bolo só. Fica com a mão levantada aqui, ó. Fica com a mão levantada. O bolo. Amém, pessoal? Todo mundo recebeu o bolo? Agora foi, né? Amém, gente? E a lembrancinha, todo mundo já recebeu? Vamos ficar de pé e vamos dar a bênção apostólica? Ô, gente, é um bolo, viu? Uma lembrancinha. Não levanta a mão para 3 bolos, não tem não. Amém? Levante sua mão, vamos agradecer o Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Dá uma pausa com tudo aí agora, por favor. Tudo. Quem não recebeu ainda, recebe depois. Todo mundo está aí fora. Todo mundo agora é o momento da bênção apostólica. Amém, irmãos? Podemos ministrar a bênção? Todo mundo focado? Levanta suas mãos. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu te louvo pela vida de cada irmão que veio aqui hoje. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor já os abençoou. Eu te louvo porque a bondade do Senhor está sobre nós, Jesus.
Obrigado por mais um ano de existência da Igreja Batista Fonte de Água Viva. E por cada um dos nossos irmãos que estão nesse momento, fazendo parte dessa história, para a glória do Senhor. Que sobre nós o Senhor levante o teu rosto e nos dê da sua paz. Tenha misericórdia de nós, nos fortaleça no Senhor e na força do seu poder. E nos ajude a permanecer firmados em Ti, até o fim, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. E que a bondade do Senhor seja sobre a sua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém? Vão em paz, em nome de Jesus.